Olá, amigos da Rede Mundo Maior de TV. Estamos aqui para mais um programa, o segundo desta série, Enfermidades e Possibilidades. Nós aprendemos até agora, né, Sebastião? Então, que Deus não criou as doenças e que existe em nós uma fonte inesgotável de energia e que esta energia usada inadequadamente gera em nosso corpo físico qualquer tipo de enfermidade, de doenças, né, de todos os tipos. Até agora foi o que nós conversamos no primeiro programa e, né, explicamos tudo isso. Agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Você diz que a gente gera muitas células a cada minuto, né? No nosso corpo a gente troca as nossas células. Então, essas células, gravando nelas aquilo que nós queremos, o que nós pensamos, é o que vai contribuir para o bom funcionamento do nosso corpo biológico? Vamos fazer uma análise. Nós vimos no programa anterior a fonte inesgotável das próprias energias. E você disse o uso inadequado dessa fonte de energia interna, mas não é só da interna. O uso inadequado dessa energia interna também com a interação com a energia externa. Desde o pensamento, o sentimento, as palavras, as ações, a alimentação, tudo e todas as coisas simultaneamente. Então nós podemos e devemos compreender essas realidades, tanto da nossa interação íntima, quanto essa interação externa, e vermos que esta criação mental, que dá origem aos átomos, às moléculas, às células, e não só a cada minuto, como você disse, a cada segundo geramos mais ou menos 100 milhões de células. 100 milhões morrem, 100 milhões renascem. Isso no mecanismo normal da natureza. E se nós mudarmos o nosso pensamento, bilhões, trilhões de células podem ser trocadas no mesmo segundo. E nós vamos gravar nelas o que pensamos, o que sentimos, o que falamos, o que fazemos. Segundo Allan Kardec, na Revista Espírita de 1864, a cada 2 meses, todas as energias do nosso universo biológico se renovam. 2 meses somente. Então, uma pessoa com 70 anos já animou mais de 400 corpos. E se nós percebermos essa realidade, com um pensamento diferenciado hoje, um sentimento, uma palavra, uma ação, nós podemos não só gravar na memória das células existentes, das que nós estamos construindo a cada segundo, e principalmente do nosso comportamento em relação ou no relacionamento com outros seres de várias frequências de vida. Com o relacionamento com o nosso alimento. A maioria pensa que alimento é só uma substância, uma energia. Alimentos são informações também, conforme vimos em outras séries. Então imagine a alimentação vinda do reino animal. Quantas experiências tem a consciência de uma célula do reino animal? Então, quando estamos incorporando uma realidade da proteína animal, nós estamos trazendo informações que este animal recebeu conforme ele foi tratado, conforme ele foi cuidado, conforme ele foi orientado. Então, essa carga de informações também vem gravar em nosso organismo, a depender da nossa maneira de nos comportar, novas realidades também. Por isso, a cada segundo temos a oportunidade de mudar a nossa conduta, o nosso comportamento. Até porque, a cada 24 horas, elaboramos, idealizamos, etc., 95 mil pensamentos. Então, nós temos 95 mil possibilidades de uma saúde física, psíquica e espiritual a cada 24 horas. Sebastião, mas e aquelas que foram criadas no momento de desequilíbrio nosso? Tem como a gente reprogramar essas células? Da mesma forma que quando nós morremos pelo um desalinho, pelo comportamento indevido, matando o nosso próprio corpo, as células que são criadas em desequilíbrio, de uma forma ou de outra, elas vão morrer, não vão? Células do sistema imunológico duram no máximo de 6 a 8 dias. Então, de qualquer forma, elas vão morrer. Células no geral,
tem umas que duram até 120 dias, na maioria são substituídas. As células nervosas, que são mais duradouras, o tempo maior de vida, tem alguém que acha que elas nem morrem, mas não é verdade, elas podem morrer e renascer, isso já foi provado também. Mas o que importa saber é que quando eu mudo o comportamento, eu posso desintegrar células enfermas, dar uma ordem de reorganização e reconstruir a realidade que foi criada com o pensamento desarmônico. Já que um só pensamento negativo, ele é muito mais terrível do que a mais forte quimioterapia. Um só pensamento negativo de ofensa, de calúnia, de coisas que não deveríamos nem pensar, nem sentir, nem falar, nem agir. Então ele é semelhante, como diz Emmanuel, uma emoção violenta a uma martelada na engrenagem sensível de uma máquina. Então nós matamos bilhões, trilhões de células só com um pensamento negativo. Então nós podemos reconstruí-lo com o pensamento positivo, porque quando pensamos positivo, nós aceleramos a estrutura dos elétrons construindo fótons. E os fótons, quando se abraçam, formam o que nós chamamos de magnetismo humano, a força que atrai, organizam e mantém as moléculas para a formação das células, já que a força de atração mantém os elementos subatômicos para a criação das partículas atômicas e a formação e manutenção dos átomos. E esta energia que vai fazer a revitalização e organização e manutenção das células, quando o pensamento está em harmonia, a aura vital, além de criar uma proteção em torno das células, ela está presente dentro das células na organização e manutenção das moléculas. E quando pensamos negativo, nós matamos esta energia, como se queimássemos essa energia, como se expulsássemos, e ela para de ser fabricada. E quando a célula perde essa harmonia, ela morre. No mecanismo de autodestruição, no caso de nossa parte. Então nós podemos não só criar células saudáveis, mas as que não foi possível, pela ignorância, pelo pensamento em desalinho, nós podemos reorganizá-las, já que o pensamento novo transforma milhões de células no mesmo segundo que elas foram criadas. Essa reprogramação, então, é muito simples. A partir de um pensamento negativo que a gente emitiu naquele momento, só da gente parar e repensar, ter um pensamento harmônico logo em seguida, é como se reprogramasse o anterior? Exatamente. E Allan Kardec, em Obras Póstumas, nos lembra da possibilidade e da facilidade de fazermos isso. Primeiro, mostrando que o nosso corpo se renova, como eu disse na Revista Espírita, em 2 meses. E lá, em Obras Póstumas, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele mostra que nós estamos conectados a todas as nossas vivências, a todos os seres dentro de um mundo e a todos os seres em todos os mundos. E além disso, em Obras Póstumas, agora não está no Evangelho, nós podemos interferir na estrutura das coisas e das pessoas com ou sem a presença. Então nós sabemos que a possibilidade de para o bem é infinita, é ilimitada. Para o mal é que quando pensamos, por mais que estejamos conectados, nem todos vão aceitar o nosso convite ao desequilíbrio. Então há uma resistência, mas para o bem, o universo inteiro se coloca à nossa disposição para reorganizarmos essa realidade. Por isso que tudo é fácil àquele que crê e ama, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, logo no 1º capítulo. Aquele que crê, porque é aquele que compreende a sua própria realidade, tanto física, perispirítica, mental, o ser eterno. E aquele que ama, porque é aquele que faz, porque conhecimento sem vivência serve para muito pouco. Então, quando esse conhecimento que nos ilumina a consciência é colocado na prática, ele nos liberta dessas problemáticas, dessas enfermidades, das causas fundamentais que as geraram. E nós podemos, a cada segundo, aliado a toda a criação, a todo o cosmos, reconstruir com muita facilidade a nossa realidade, tanto física, psíquica ou espiritual, e interferir na estrutura do contexto, já que o êxito de um único elemento afeta o conjunto, na visão de Leon Denis, na obra O Grande Enigma. Só que para que a gente consiga fazer essa reprogramação, a gente tem que ter a humildade de pensar que o nosso pensamento foi equivocado, né? E
para poder pensar o contrário, vamos dizer assim, um pensamento harmônico, querendo reprogramar aquele pensamento anterior, porque às vezes a gente pensou negativo e acha que está certo, né? Exatamente. Então nós vemos isso na obra Céu e Inferno, na lição, uma das mais belas lições dessa obra, a essência dessa obra para mim, o Código Penal da Vida Futura. Então a primeira atitude é reconhecer que estamos equivocados, é o arrependimento. E a próxima atitude é corrigir o que foi realizado. E para reconhecer que equivocamos, precisa ter muita coragem e humildade. E só o gesto de reconhecimento e a humildade já nos liga de uma forma muito rápida e dinâmica, conforme nós dissemos, a tudo que existe. E o gesto de humildade e o desejo sincero de mudança nos possibilita a assistência de todas as frequências de vida em todos os reinos, para que esta reorganização se dê. Por isto, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, na lição O Dever, as derrotas no sentido profundo não têm repressão, porque ninguém está vendo o que está acontecendo em nossa realidade, nesse sentido, a não ser a nós mesmos. E as vitórias também não têm aplauso, porque ninguém está vendo as nossas vitórias de um pensamento nobre em relação a um menos nobre, porque somos nós que estamos convivendo com essa realidade, a não ser seres mais evoluídos do que nós, que têm a possibilidade de entrar em nossa realidade e perceber isto. Por isso, o reconhecimento que equivocamos, que o pensamento não foi legal, a humildade de recomeçar, já fazemos parcerias incontáveis para facilitar essa atitude, essa ação. É importante lembrar também, né, Sebastião, que esse reconhecimento é o reconhecimento que errou, mas sem culpa, né? Sem culpa, sem autopunição, sem se sentir inferior e sem transferência de responsabilidade também. Porque, como dissemos, com Chico Xavier na obra ou na entrevista ao Pinga Fogo, a culpa gera prisões, criadoras de conflito de tal forma que quando vamos relacionar com os nossos semelhantes, nós pensamos que os conflitos estão neles e queremos mudá-los, e isso não acontece, aí geramos várias perturbações. A autopunição, nós vamos matar a nossa própria realidade psicofísica com esse mecanismo. E o sentimento de impotência por não percebermos que estamos conectados ao todo, nos coloca numa situação muito precária, muito frágil. Por isso, reconhecer que somos imagem e semelhança e estamos em conexão com todas as coisas, o auto-perdão, a compreensão para consigo, a valorização do que foi feito, a mudança do contexto e o elogio, por que não, o estímulo ao nosso próprio universo. Não deu certo, já aprendemos como não fazer. Assumamos a nossa responsabilidade e vamos recomeçar outra vez. Nosso estudo está muito bom, mas vamos ter que sair para um breve intervalo. Não saia daí.